podcast Nossa História, Nossa Memória é realizado com incentivo do Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura e Governo do Estado de Pernambuco. Nosso episódio hoje é sobre mais um patrimônio cultural da zona da Mata Norte de Pernambuco. Um prato cheio para quem gosta de história. A gente volta a tempos atrás, para o século XVIII, a fim de conhecer a história do único engenho ainda preservado daquela época, o engenho Poço Comprido. Eu sou a jornalista Josi Marinho, mulher negra, produtora cultural e realizadora desse projeto. E eu sou Cris Xavier, mulher negra e produtora cultural. Você já sabe que este podcast conta com recursos de audiodescrição, importantes para contar histórias para pessoas com deficiência. Esse som indica que você vai ouvir a minha voz descrevendo algo importante do nosso episódio. Para contar essa história, estamos no município de Vicência, que fica na zona da Mata Norte de Pernambuco, a mais ou menos 90 quilômetros do Recife. O nome do município é uma homenagem para uma senhora muito católica chamada de Vicência Barbosa de Melo, conhecida como Dona Vicência. Ela possuía uma propriedade nas terras onde hoje é o município e mandou construir uma capela. O local virou ponto de encontro para viajantes. Isso foi em meados de 1879, no século XIX. Vicência passou a ser vila, depois distrito de Nazaré da Mata, e só em 1928 tornou-se município. É importante a gente entender e conhecer essa história, porque muito antes dela, nas terras onde hoje se encontra o distrito Murupé, área rural pertencente a Vicência, existia um engenho chamado Poço Comprido. Como falamos, existem poucos registros históricos, mas pelo que se sabe, esse engenho surgiu no século XVIII. Quem apresenta essa história é Joana Dark Ribeiro. Ela é filha de Vicência, diretora do Ponto de Cultura e Museu Comunitário Poço Comprido. Joana Dark Ribeiro é uma mulher parda de 54 anos com cabelos claros e levemente ondulados. Usa óculos arredondados e tem uma presença forte. É bióloga de formação, professora e trabalhou por 7 anos no Laboratório de Análises do Engenho Laranjeiras, em Vicência. Eu sou natural daqui, de Vicência, Mata Norte. Então é comum, na nossa região, a gente cresce nesse mundo, de engenhos, de ver... hoje eu sou fãzona de maracatu rural, mas na minha época, assim, eu criança, eu tinha medo. História de cana-de-açúcar, história de engenho, história de interior, então tudo isso se entrelaça. Minha mãe, professora, sofri de uma professora e de um homem, meu pai, ele trabalhava muito nos barracões de engenho, que era o comércio. Hoje estar aqui em Poço Comprido, para mim é muito, não só Poço Comprido, mas outros engenhos, de trabalhar essa parte com patrimônio, é muito... Eu amo de paixão, Gosto demais porque é uma coisa também que já vem desde lá da minha vivência toda, que eu me entendo por gente, digamos assim, como a gente costuma dizer. Nessa sua fala, Joana, tem muita memória afetiva. E já adiantando um pouco nossa conversa, o engenho lá do século XVIII está preservado. E hoje a casa e a capela são patrimônio histórico e artístico nacional, tombados pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Em outros episódios, tivemos a oportunidade de aprender o que é um engenho. É importante relembrar. Engenho é o nome dado para a instalação industrial usada para processar a cana-de-açúcar. Geralmente, nas terras do engenho, a cana é plantada, colhida, triturada, fervida, até que o açúcar seja extraído. Também são produzidos melaço e álcool. 4 edificações compõem o engenho: a casa, a capela, a moita e a senzala. Mas vamos lá, vamos de fato embarcar nessa história.
As terras do engenho têm cerca de 1.000 hectares, mas a parte histórica se concentra em uma área de 4 hectares, o que equivale a aproximadamente 5 campos de futebol. As terras pertencem ao engenho Laranjeiras, que administra toda a parte produtiva do território. Já a parte histórica é gerida pela Associação dos Filhos e Amigos de Vicência, a FAV. Existia muita curiosidade sobre o local, mas pouca informação. Muitas pesquisas foram feitas e em uma dessas, alguém de fora apontou um potencial turístico e histórico. Em um processo de aceitação e aprendizado, a comunidade começou a valorizar e tomar conta desse tesouro. Joana Dark nos recebe e abre as porteiras desse espaço para a gente. O engenho fica localizado numa área alta, como se fosse uma colina. Durante a nossa visita, o tempo está nublado e venta bastante. A principal estrutura, a que chama mais atenção, é uma casa grande, também elevada. Parece um primeiro andar. A fachada é formada por grandes arcos na parte inferior, que servem de sustentação para a estrutura. Em cima, uma longa varanda de madeira. As cores predominantes são branco e azul. Colada com essa casa grande existe uma capela simples, porém com características do estilo barroco, muito bonita. Na frente dela, uma longa escadaria que leva até a porta principal, que fica no centro da capela, e também é pintada de azul. Acima da porta, nas extremidades, há 2 janelas azuis. Elas possuem um pequeno parapeito de madeira. O material da porta e janelas também é madeira, pesada e grossa. É uma arquitetura simples, com formas onduladas na fachada e uma cruz branca no topo. Vamos entender o contexto histórico do século XVIII. Era a época do Brasil colônia. Nosso país ainda era submisso à coroa portuguesa. As grandes expedições aconteciam no interior por minerais preciosos, principalmente o ouro. A economia era baseada na exploração mineral, agrícola e escravista, com o uso da mão de obra africana. O que entendemos como país, na época, era dividido por capitanias hereditárias, uma forma de dividir o território. As áreas eram concedidas aos donatários, geralmente pessoas nobres que tinham a função de desenvolver, explorar e administrar o espaço. Hereditário, porque esse direito passava de pai para filho. Aqui tem um ponto importante para o nosso episódio. Pernambuco era uma capitania hereditária importante. A principal atividade econômica era a produção açucareira. Olha aí os nossos engenhos aparecendo. Ao norte da capitania hereditária de Pernambuco, existia a capitania de Itamaracá. Mais na frente, com o passar dos anos, boa parte dessa capitania foi incorporada ao que hoje é o estado de Pernambuco. Ainda na era das capitanias, existiam as sesmarias, que eram concessões de terras doadas para uma determinada pessoa ou família com o objetivo da exploração agrícola. E é nesse ponto que aparece o engenho Poço Comprido. Na verdade, antes de ser engenho, ele foi sesmaria, porque sesmaria eram grandes porções de terras que eram dadas para que fossem colonizados. Então, a gente aqui na nossa região, a gente tem a história de 2 sesmarias. Sesmaria Vicência, que leva hoje também o nome, né? Além da senhora lá que deu origem também a esse nome da cidade. Mas a gente teve uma sesmaria com esse nome de Vicência e a outra era Poço Comprido. Então, isso aqui era um lote de terra imenso para que fosse colonizado. Então, a história que a gente tem aqui é que o primeiro proprietário aqui é da família Cavalcante, vindo da parte da terra de Goiânia, do município, porque também tudo era norte, né? E aí, com o passar dos tempos, esse engenho vai se desmembrando, né? As famílias, né, vão se casando e tal, então cada um vai se desmembrando o engenho. E por que, Joana, escolher exatamente esse local, onde hoje é Murupé, distrito de Vicência, para começar a sesmaria? A escolha da implantação de um engenho, ele precisa acompanhar um curso d'água, porque para você ter uma indústria, você tem que ter água. E a gente aqui está com o nosso grande rio Sirigi, que começa aqui em São Vicente Ferre, né? E o Vale do Sirigi, ele compõe o município de São Vicente, Vicência, Aliança e em Condado, as águas do Sirigi, ele vai desaguar no Capibaribe Mirim, que também é outro
rio que nasce em São Vicente. Então, um local para construção dos edifícios de um engenho. Seria um local próximo a um rio e ele tinha que estar numa colina, como nós estamos aqui, para que você tenha toda uma localização desses, né, dentro do território, dos pequenos territórios. Então, se constrói a casa de frente para a fábrica, que a gente chama de moita do engenho. Então, é onde vocês estão vendo ali. Então, ali a gente tem a moita do engenho, aqui tem a casa, a capela ao lado. Nesse momento, Joana d'Arc aponta do alto da varanda para uma estrutura bem rústica que fica a alguns metros à frente. É a moita. Tem paredes brancas e é coberta com aquelas telhas de barro alaranjadas. Dentro tem um espaço amplo como uma grande sala. Era nessa edificação onde a cana-de-açúcar era moída e o suco ou caldo da cana era extraído. Também tem uma grande chaminé onde o bagaço da cana era queimado. Alguns engenhos usavam o calor dessa queima para aquecer as caldeiras e evaporar o caldo da cana para cristalizar o açúcar. Durante nossa conversa, você falou a respeito do rio Sirigi. E ele passava pelo engenho? Esse rio ele já foi bem rente, bem próximo da moita, porque esse engenho também já foi movido a roda d'água. Então, mais uma questão de você estar muito próximo dos rios. Aqui da varanda, a alguns metros da moita, a gente observa 2 baobás. Em outro episódio aqui do podcast Nossa História, Nossa Memória, a gente aprendeu que o baobá é uma árvore nativa de várias regiões da África. O tronco do baobá é bem longo e ainda armazena água. A árvore tem uma casca grossa e pode ser vista de longe. O crescimento dele é lento e pode levar até 10 anos para atingir o estágio de muda. A árvore é costumeiramente chamada de árvore da vida, porque pode viver por milhares de anos. O baobá tem uma importância cultural enorme. É uma árvore muito atribuída aos escravos que foram trazidos da África. Eles plantavam para tentar se conectar de alguma forma à terra de onde eles foram tirados. Esses baobás são do início do engenho, da época das capitanias, porque assim, tendo em vista o contexto histórico, possivelmente tudo isso aqui foi operado por mão de obra escrava, desde o início. Deve ter sido uma senzala em algum lugar aqui. Possivelmente a senzala era na parte direita e o que nos comprova, nos dá muita afirmação disso aí, são a existência de 2 baobás. Os que estão aqui são centenários, eles estão inclusive catalogados nos baobás centenários de Pernambuco, mas possivelmente seria ali que foi o engenho que teve senzala, né, que teve escravos também. A gente não tem mais a presença do equipamento, né, da senzala. A gente não tem notícia de como ela se foi demolida ou se ela foi se deteriorando também ao longo dos tempos, né? Que a gente há de se convir que essa construção aqui, por exemplo, essa parte superior onde nós estamos, ela foi construída em taipa. Porém, essa localização dela e você ter essa ventilação, isso promoveu sim para que ela conseguisse permanecer desde os anos de 1700 até aqui. Porque aqui é um engenho do século XVIII, certo? A gente tem há uma publicação de 1732, quando aconteceu aqui neste engenho um batizado. 1732, há mais de 290 anos. Que curiosa essa publicação. Mas espera aí, para ter batizado, é preciso ter alguma estrutura já pronta, certo? Está publicado, né? Teve esse batizado, então, 1732. Então, a gente diz que é do século XVIII. Porém, a gente também imagina o seguinte, a casa, ela foi anterior à capela. A capela é mais recente. Se em 1732 você tem um batizado lá, há de se convir que ele já poderia estar aqui, essa instalação, até anos antes de 1700. Então, a gente também trabalha com essa hipótese dele ser do final de 1600. Até são de fato, muitas histórias ainda para se desvendar, para se pesquisar. A gente tem uma fonte imensa. Por isso que é muito importante a gente, sempre que puder, estar trabalhando e promovendo, dando possibilidades para que as pessoas possam pesquisar a questão da educação.
É uma estrutura incrível, mas sabemos que além de barro, taipa, cerâmica, tudo isso também foi construído com muito suor, sangue, alma de pessoas escravizadas. Há pouco, falamos da senzala e dos baobás. Existe algo registrado sobre a história dessas pessoas? Poucas coisas publicadas, né, sobre a própria história, né? Não só em edificação, mas a própria história aqui sempre se repete. Frances Maria, a família veio de Goiânia, tal, e realmente a gente não tem história. O que a gente tem do povo escravizado, a gente vai ter em matérias de jornais, né? Dos jornais que circulavam na época, quando tinha algum negro que fugiu, fugitivo. Então, assim, isso tem bastante. E onde ficam essas publicações? Como vocês tiveram acesso? Assim, em Recife, lá nos arquivos públicos, tem a história de todos os municípios. E, assim, o ideal seria que todos os municípios fossem catar, né, digamos assim, toda a sua história e poder estar contando no seu município. A gente conseguiu fazer um pouco disso, muito pouco. A gente implantou aqui uma exposição que se chamava justamente a história afro, né, brasileira do Vale do Sirigi. Para a gente, teve escravo, aí o pessoal sempre fala de outras localidades e esquece que no nosso contexto, no nosso território, a gente também teve o povo escravizado. Nós utilizamos essas informações que nós colhemos desses jornais que estão tudo lá publicado, imprimimos e a gente pôde mostrar aqui. Era para ter passado só 3 meses, passamos quase um ano com essa exposição aqui, onde as pessoas viam e viam aqueles relatos, né? Mas pode achar que é um simples relato, mas era um relato que você via o tratamento. Então, assim, as pessoas não eram José da Silva, não eram os nomes. Então, era um negro que tinha um dente dessa forma, que tinha uma ferida na perna, que tinha uma orelha. Então, sempre a pessoa era caracterizada, né, sua forma física, e para colocar as pessoas atrás. Então, uma recompensa de tanto para quem conseguir. Então, assim, são até umas coisas duras que a gente ficava vendo, mas foi a nossa realidade. A construção da senzala provavelmente não teve grandes investimentos, se restringindo, por exemplo, ao material de taipa, madeira. O tempo provavelmente sucumbiu essa estrutura. Isso me leva a pensar no apagamento da memória do povo negro. Como se fosse uma política do esquecimento, que de fato isso é real. É quem está escrevendo a história. Quem escreve as histórias, sobretudo quando é uma documentação, não é coisa de ficção, mas assim, a história daquela localidade, a depender de quem está escrevendo, geralmente o pessoal está falando mais da sua família, né? Ou sempre tem nomes dos heróis, sei lá, nome tal de tal herói, mas muitos nomes que contribuíram bastante, nem sempre vão estar nessa história. Tem pouca coisa documentada aqui, né? Tem pouca coisa publicada, documentada. Se o que tem, a gente só vai ter mais as histórias dessas pessoas que foi o dono disso, o dono de tal engenho, o dono daquelas terras, né? O senhor, né, dono de tudo, proprietário. Então, são esses nomes, são esses sobrenomes que vão aparecer. Quase nunca vai aparecer de um trabalho de uma pessoa escravizada. É por isso que é muito pertinente, sim, que as pessoas possam estudar e possam escrever, desmistificar tantas histórias. Que observação pertinente! As publicações jamais descreveriam, por exemplo, onde ficava a senzala aqui. A gente tem quase certeza que a senzala seria ali. A gente acredita que aquela casinha que você está vendo ali seria a senzala. Essa casa branca que está faltando um pouco de reboco. Eu estou chamando uma casinha, mas ela é uma casa um pouco comprida, né? Você está vendo ali com 2 janelas de frente, uma porta até entreaberta. Tá uma parte sem reboco na frente. E ela é uma construção, digamos assim, mais antiga daqui, desse engenho. E está muito próximo dos 2 baobás. Então, isso é uma coisa certa, porque entre os baobás e a casa que seria a senzala, a gente tem uma vacaria ali também, para alimentação dos animais,
mas dá para a gente ver que é uma construção mais recente, mais nova. O que nos leva também a meio que afirmar que ali seria a senzala é que essa casa é a mais antiga daí. Ela não é um único vão, ela tem portas dos lados, ou seja, a gente acha que é só uma casa ali, mas não é. Ali tem umas 3, 4 casas numa única construção. Daqui da varanda, enquanto a gente conversa, tem um objeto que chama a atenção. Eu já sei que se chama mourão. O mourão é o nome dado a um tronco de árvore fincado no chão. No engenho Poço Comprido, ele fica localizado bem de frente à Casa Grande e possui quase 2 metros de altura. O que esse tronco representa e por que ele é mantido nesse espaço? Seria o tronco usado para castigar os escravos? O que é que nós falamos? Ele pode até ter sido, sim, seu tronco, né, dos maus tratos, digamos assim, das pessoas escravizadas, mas não nesse local. Então, o que nós defendemos e acreditamos é que ele veio trazido para cá e aqui ele tem uma função, que era o transporte naquela época era de cavalos, né? de jumentos, jiricos. Então, era o local de amarrar os cavalos. A gente fala muito isso. Porque, pelo que se conta também da parte histórica, nunca digamos assim, o castigo, os açoites, né? Ele acontecia na frente da casa do senhor de engenho. A gente nunca diz que esse foi o local, mas que com certeza que há fortes indícios de que esse tronco tenha sido, pode ser sim, porque você encontra marcas em volta dele de ferramenta, de ferro, de ferradura, exatamente. Esse espaço aqui também é um museu e, claro, recebe visitações. Como as pessoas lidam com esse símbolo? Eu gosto muito de responder isso aí. Vai ter aquele visitante que ele chega, quer fazer aquela cena, mas aqui nenhum de nós, e a gente também trabalha muito nesse foco, a gente não tem que estimular isso aí. Porque isso não é para ser tido como uma coisa banal e nem engraçada. Porque tem pessoas que realmente fazem como se ele fosse, aí vai ter um que vai açoitar, o outro que vai estar fazendo aquela posição do açoitado. Mas a gente se recusa a fazer isso só. Isso aqui a gente procura dar essa informação. Aqui não era um local do açoite. Nem a gente entende que isso deva ser uma coisa a ser reproduzida. Então, tem muito disso, mas, de fato, infelizmente, ainda há muita gente que chega e se agarra ali naquele tronco para que alguém vá açoitar. Então, a gente aqui é estimulado, ninguém nem açoita e nem fotografa. São muitas histórias e curiosidades sobre o engenho Poço Comprido. E a gente guardou uma de propósito até agora. Aposto que você aí do outro lado chegou aqui se perguntando: mas por que o engenho tem esse nome? Por que Poço Comprido? É claro que a gente não ia te deixar sem essa resposta. Joana, responde essa pra gente, por favor. Poço Comprido, a gente aqui tem uma história. O Vale de Sirigi é muito rico em água, sobretudo água subterrânea, muito forte. Apesar de que a gente ainda tem tantos lugares que não tem água, tipo, tem água encanada, mas não tem água todos os dias. É uma contradição imensa. E Poço Comprido é conhecido porque aqui tinha vários poços de água. Até hoje ainda tem. E algum desse aí podia ser comprido, aí ficou o nome Poço Comprido. A gente também não tem isso documentado, né? Isso é o que é a parte da oralidade, é o que foi passando de geração em geração. E eu aposto que você esperava uma história bem mais elaborada. Mas às vezes é isso mesmo, um poço que era muito comprido. Deixa isso tudo na conta da história passada de boca em boca. Olha, essa conversa tá muito boa, mas estou curiosa para conhecer outro espaço aqui do engenho. Mas antes, deixa eu lembrar que o nosso podcast tem acessibilidade para pessoas com deficiência. Por isso, estamos sempre descrevendo as coisas aqui. Nós temos uma visão de visitantes. Já você, Joana, convive com esse espaço.
Por isso eu queria te convidar a fazer esse exercício de descrição. Descreve pra gente, por favor, essa belíssima visão que temos daqui. Então, a gente aqui está na varanda do engenho, né, do Poço Comprido. Aqui a gente tem uma visão privilegiada, digamos assim, de toda a parte territorial, da parte frente e dos lados, né? Porque atrás a gente também vai ter o pomar, que é uma área muito importante, né? Os engenhos, então, assim, vamos imaginar naquela época, a gente está numa área rural, então alimento, então muita coisa vinha também desse pomar e desse plantio. Então nós temos à frente a moita e também entender que o nome engenho é de engenhoca, né? Então aquele maquinário que vai moer para que a cana seja esmagada, extraído o caldo e produzido açúcar, mel e cachaça, precisa desse equipamento, que aquilo ali é que é o engenho. Aí depois, com o tempo, o engenho ficou sendo todo a fábrica. Da varanda, a gente entra na casa, onde por vezes acontecem algumas exposições. O salão é amplo. O piso é de madeira e possui alguns desníveis, mas é seguro para adultos, crianças e pessoas com deficiências. O espaço é grande, tem vários cômodos e é possível ver alguns móveis ou objetos antigos, digamos assim, como fogão a lenha, candeeiros, bule, louças. Também existe um corredor, uma espécie de pequena passarela que dá acesso à capela. Estamos numa edificação incrível. Aqui é a capela de São João Batista, é o santo padroeiro daqui. Na capela também é o local onde eram enterradas as famílias, né? Ao lado da capela seria o cemitério dos escravizados. Assim foi o que a gente também pôde colher. Vamos imaginar naquela época, quando nós ainda não tinha cidades, né, formadas, tudo acontecia nos engenhos. Então a parte econômica, então você tem todo o plantio, a industrialização da cana-de-açúcar. A parte religiosa, então na capela você tinha casamento, batizados, missas, acontecia nas capelas. A parte social, então aqui era um lugar de muita festa. Por isso que a gente hoje trabalha na nossa proposta de ponto de cultura e de museu. A gente faz a parte da visitação para contar a história, a parte da educação patrimonial. A gente promove cursos, mas também promove muita festa, porque aqui também historicamente era um local de muita festa, então assim, os engenhos ao redor, tudo vinham para cá. Então isso é bem importante para a gente. Por dentro, a capela tem o piso de blocos de barros grossos e ásperos. Não é um espaço grande, mas é possível acomodar algumas dezenas de pessoas. De frente para a porta, um grande arco e no meio um altar, com espaço para 3 imagens. O altar parece ter sido esculpido. A cor se assemelha a um marfim ou bege. Na parte de dentro desse grande arco, o teto é todo forrado com madeiras pintadas de azul. No centro desse teto, um quadro pintado. A ilustração é o batismo de Jesus. Do lado direito, João Batista aparece em pé, segurando uma cruz. Jesus está no rio, em uma posição mais baixa. A mão de João Batista está na cabeça de Jesus e, acima de todos, uma pomba irradiando luz. De cada lado do grande arco central tem um pequeno altar, também em formato de arcos. Eles possuem espaços para imagens e têm detalhes dourados e também parecem esculpidos e desenhados. O telhado é sustentado com madeiras. Do lado esquerdo, existe um púlpito elevado que parece mais um camarote para uma pessoa só. Falando em camarote, existe um espaço como uma galeria do lado de cima, um espaço reservado e sem acesso pelo interior da capela. Só é possível acessar esta área diretamente pela Casa Grande. Parte da estrutura ainda é original da época. Então essa capela, o que é que a gente também conta nesse contexto da civilização do açúcar? É que as capelas também,
não queria dizer que todo mundo tinha direito a entrar na capela, né, e assistir essa missa. Então é comum vocês verem por aí, quando você vê fotografia das antigas, essas capelas que tem um alpendre na frente, aquilo significa dizer, porque tinham pessoas que assistiam a missa do lado de fora, porque eram pessoas que se chamavam de catecúmenos, são pessoas que não eram batizadas. Tem essa história, e tem a história também que para assistir a missa, quem não tivesse calçado não poderia entrar na capela. É uma capela de um porte grande, digamos assim, a nível de ser uma área rural. Digamos que é a segunda, depois da moita do engenho, ela é a construção que ela é feita com uma verdadeira fortificação. Então as paredes são muito grossas, tal, justamente porque também tem essa história de ser o lugar de Deus, né? Tá mais próximo de Deus, do Senhor, então era uma coisa com mais, tipo uma fortaleza. Vamos falar um pouco do altar? O que a história nos fala sobre ele? As imagens que a gente tem aqui hoje, elas são réplicas das originais. As originais elas se encontram no IFAM, porque quando aqui foi tombado, então isso foi levado para a sua melhor proteção em Recife, né? E lá estão. E aí, para que a capela não ficasse, né, sem suas imagens, né, para quem cultua o catolicismo, então foram feitas as réplicas por seu mestre Ademar de Jupi, um exímio escultor, né, de madeira lá do sertão. Então aqui a gente tem as imagens de São João Batista, que é o santo padroeiro, mas também tem Nossa Senhora do Rosário, né, tem Jesus, então assim, são as imagens que a gente tem aqui nesse ambiente da capela. Agora é uma capela que já teve missa, mas a gente não tem missa periódica, mas já teve batizado. A gente aluga para casamento, então ela tem toda uma funcionalidade e também é um espaço, o que ele tem mais função até hoje é a gente utilizar ele como um espaço para seminários. Tem uma acústica bacana, então assim, não tem problema nenhum assim, de ter algum grupo se apresentando ali, seja artístico, de música, de teatro, de circo a gente já teve aqui. Então realmente é um local bem eclético, que dá para a gente trabalhar sendo dentro das artes, né? A gente trabalha em qualquer espaço aqui sem ter nenhum problema de mas está fazendo dentro de uma igreja? Sim, a gente está trabalhando cidadania, está trabalhando educação patrimonial. Então ele hoje é mais usado inclusive como digamos assim, um anfiteatro. Chegamos aqui por uma passarela dentro da própria casa. Estamos em um espaço elevado, espaço do coro, uma espécie de galeria. Daqui de cima temos a visão de toda a igreja. O que a história conta sobre esse espaço? Esse engenho aqui, a gente vai ter também uma característica que hoje só tem aqui no Poço Comprido, que é ter uma ligação, que é uma passarela que liga a capela, onde nós estamos, à Casa Grande. A gente tinha em Pernambuco 5 engenhos que tinham essa característica, né? Alguns engenhos não existem mais, e o Poço Comprido, ele, além de existir, ele ainda permanece e a gente tem essa ligação. Há quem diga que essa ligação era para facilitar para que a família patriarcal viesse assistir à missa, ter esse trajeto, mas também para não se misturar com os demais da comunidade. Então, ele tem um púlpito. Pode ver que o púlpito está acima da comunidade que está assistindo a missa lá embaixo, que esse púlpito aqui é onde, de início, os padres eles celebravam a missa de costas para os fiéis, porém de frente para as imagens, né, do altar. E ele subia depois daquela escada que tem ali ao lado, e do púlpito é que ele vinha fazer a aclamação do evangelho, ele vinha fazer a sua homilia. Mas o coro ainda está mais acima do que o próprio padre, que no caso aqui a gente teve um capelão. Então isso também mostrava o poderio, digamos assim, desse engenho de açúcar. Era um engenho que ele tinha um capelão que morava aqui. E tem alguma história desse capelão? Que o capelão trouxe um irmão de Portugal e ele conseguiu com que o irmão dele se casasse com uma das filhas do dono desse engenho. E aí foi quando começou um sobrenome que é muito conhecido hoje em dia, que se chama Gaião. Porque eles eram da cidade de Gaia, né, em Portugal, da Vila de Gaia.
E isso também a gente foi sabendo e construindo essas narrativas, né, que a gente fica escutando tanto. Esse sobrenome Gaião não existe em Portugal, ele só existe aqui no Brasil. E aí começa-se a dizer, muita gente que saiu daqui tem esse sobrenome, mora em outros locais do Brasil, mas são parentes de alguém daqui do Poço Comprido. Então há quem diga que esse sobrenome Gaião, realmente, de fato, ele se originou aqui. Você já disse que, como não existiam cidades, tudo acontecia nos engenhos, inclusive os enterros. E esse espaço aqui possui muitos túmulos. É possível saber quem foram as pessoas sepultadas aqui? A gente não tem, de fato, historicamente, quem são as pessoas, mas a gente tem espaço, por exemplo, que não tem ninguém, que não tem ossos ali. Poderia ser para futuros, mas a gente não tem nos locais que estão ali reservados. Agora, quando na restauração nós chegamos aqui tinha realmente uma furna imensa, muito grande, que ficava na sacristia. E era uma furna que ela tinha correntes em volta dela. E o que é que aconteceu? Chegaram, né, os projetistas que estavam lidando aqui com o restauro, chegaram à conclusão que essa furna teria que sair, ser removida, porque ali não era um lugar, não era um cemitério. Mas o que aconteceu? Quando foram remover, então dentro, né, o que tinha, se ainda tinha algum corpo, algum resquício, ele se transformou em pó. Então assim, isso se perdeu. Nesse espaço, mais ou menos até a década de 80, as pessoas moravam aqui. Gente da comunidade, pessoas que trabalhavam na usina, então moravam aqui. O que é que acontece? Quando o pessoal depois veio e viu que isso não estava, eles disse, mas cadê aquilo ali? Porque termina que era até um ponto de curiosidade, que as pessoas queriam vir para ver essa furna, porque ela era acorrentada. E a história da corrente é porque dizia que aquele coronel ali era tão brabo, que o pessoal acorrentou com medo que ele não saísse dali de dentro. Realmente, são muitas histórias. E agora me veio outra curiosidade que eu ouvi falar por aí. É verdade que Joaquim da Silva Rabelo, conhecido Frei Caneca, escritor clérigo católico de origem de família pobre do Recife, teve ligação com esse território aqui? Frei Caneca foi um líder religioso e político brasileiro do século XIX. Ele participou ativamente da Revolução Pernambucana de 1817, defendendo ideias republicanas e liberais. Pernambuco lutava para se libertar de Portugal e implantar um governo republicano. Eles tiveram êxito por um tempo, mas depois o território foi retomado por Portugal. Frei Caneca foi um frade franciscano que usava um manto de tecido marrom com capuz. Tinha barba e cabelos escuros e costumava usar óculos. Ele tinha uma presença séria, rigorosa, mas também solene. Era conhecido por sua eloquência e convicções políticas e religiosas fortes. O Frei Caneca liderou o movimento libertário, né? Que não começou em 1824, na Confederação do Equador, começou nas revoluções de antes, né? Desde 1817. Na de 24 foi que ele se afirmou enquanto líder, esse líder revolucionário. E aí foi o que aconteceu. Quando ele começou a perder forças, né, na capital, ele começou a vir para o interior em busca de apoios. E esse apoio não era na Mata Sul, era justamente na Mata Norte. Então, isso existe um livro chamado Itinerário de Frei Caneca, que é o que ele escrevia, né, no seu diário. Isso tem publicação. Frei Caneca esteve aqui e realizou o que a gente chama da última reunião, acho que foi em setembro de 1824. Ele conseguiu aqui reunir várias pessoas, onde eles iam definir aqui se esse movimento da Confederação do Equador, se ele iria continuar ou se ele iria finalizar diante os apoios, né? Mais uma vez, o engenho Poço Comprido sendo o palco da história e desse movimento libertário liderado por Frei Caneca, que foi executado a tiros por militares em 1825, quando tinha 46 anos. O episódio aconteceu no Muro do Forte das Cinco Pontas, onde atualmente está instalado um museu no Recife. Frei Caneca deixou uma história de luta pela independência e liberdade do Brasil e ideais progressistas. Em homenagem, um auditório aqui no Engenho recebeu o nome de Frei Caneca.
ouvindo você falar, fico imaginando como era a vida nesse espaço. Eu também imagino o quanto essas paredes resistiram. E você fala muito de uma obra de restauração. Então, conta pra gente como isso aconteceu. Porque a gente tem assim, aqui algumas fotografias, né, da época que foi restaurado nesses anos 2000 para essa última restauração. Mas ele também já teve algumas intervenções na década de 50, na década de 60. Né? Isso foi feito na época pelo IPHAN. Então, sempre eles fazem esse trabalho para você reconhecer o que tem ali. Então, o que a gente sabe é isso, essa parte superior, ela é realmente de taipa, está intacta, digamos assim, mas porque a localização permite, ou seja, você está livre de umidade. Num restauro, se aproveita o que se dá para aproveitar e o que não dá, você pode substituir por elementos bem parecidos. Né? Por exemplo, aqui vai ser comum você ver madeiras das antigas ainda, originais, e madeiras que são novas. Então, dá para ver. E que madeiras são essas? Sempre madeiras de lei, né? Que é o que a gente mais tinha na região aqui da mata. Isso a gente está falando do piso, mas na coberta, o que é que a gente vai ter? De fato, precisou mudar muita coisa, né? Porque estava tudo bem estragado. Aí, como é que você faz essa reposição? Então, aqui foi trabalhado com ibiriba, né, que é completamente da Mata Atlântica. E esses cabos são cabos de eucalipto tonalizado. Claro que na época não era usado dessa forma. Quanto tempo durou todo esse trabalho? Realmente é um bom tempo. Então, foram aí uns 3 anos de restauração da primeira etapa, que eles chamaram essa parte aqui da casa, da capela. Os altares da capela, por exemplo, eles foram feitos pelo mesmo pessoal, os mesmos restauradores que fizeram o pelourinho. Então, assim, é um trabalho muito minucioso que realmente demanda tempo. E a segunda parte eles fizeram em 2006. Devido a toda a história, esse engenho foi transformado em um museu. O Museu Comunitário Poço Comprido. Como é feita a manutenção e o custeio desse espaço? É muito desafiador, digamos assim, a gente manter isso aqui. A gente está nesse espaço que a gente sabe e fala sem nenhum problema que ele poderia estar muito melhor cuidado, poderia estar com a manutenção muito melhor. A gente não consegue porque, de fato, a gente não tem esse recurso. Então, o que é que a gente tem? A gente tem pessoas na associação que gostam, que se apropriaram disso aqui, né, que tem essa memória afetiva, assim, e a gente se dedica muito aqui. Em 2008, o local passou a ser considerado ponto de cultura através de um edital firmado entre a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, Fundarp, e o Ministério da Cultura. Isso é muito importante, porque a gente vinha, em 2008, nós conseguimos a chancela de ser ponto de cultura e aí a gente recebeu aquela grana, a gente botou isso aqui para funcionar, né, com cursos, com festas, que eu sempre digo que é o mais forte que a gente tem aqui, são fomentar a cultura local através de formação e através de eventos. Como vimos, as terras onde fica o Museu Poço Comprido pertencem ao engenho Laranjeiras. A área histórica é gerida pela Associação dos Filhos e Amigos de Vicência, a FAV. A manutenção também é responsabilidade da associação. O museu tem a missão de atuar na preservação do patrimônio imaterial e patrimônio material edificado do Estado de Pernambuco. É possível fazer locação do espaço para a realização de eventos como casamentos, aniversários, confraternizações, seminários, aulas, espetáculos e programações artístico-culturais. O local também recebe visitações. Todas as informações sobre as visitas estão no perfil do Instagram, @Museu Poço Comprido, Poço sem o C cedilha, ou pelo WhatsApp, DDD 81 98195 8603. Joana Dark, muito obrigada por essa aula de história, por esse bate-papo incrível e por essa visita guiada às terras desse engenho. Quero também agradecer muito. Então, para a gente sempre é muito bom e a gente está sempre assim, à disposição, agradece demais em poder estar contando também a nossa história para que tanta gente possa conhecer, né, que tem sim as coisas boas, importantes, bonitas e maravilhosas.
E assim, a gente termina o 4º episódio da temporada especial do podcast Nossa História, Nossa Memória, sobre os patrimônios materiais e imateriais da Zona da Mata. Dá uma olhada nas nossas redes sociais, @podcast Nossa História no Instagram. Já no Facebook, somos podcast Nossa História, Nossa Memória. Estamos ainda em todas as plataformas de áudio, com episódios novos e temporadas antigas. Todo o nosso material se encontra no site nossahistoria-nossamemoria.blog.br. Na equipe desse podcast, João Paulo Rosa com a trilha sonora, o jornalista Jetson Pontes com roteiro e montagem, a produtora cultural Crislaine Xavier com a audiodescrição, Alisson Santos com a gravação, videomaker Júlio Melo, design Murilo Silva, web designer Saulo Ferreira, a apresentação e produção da jornalista Josi Marinho. No nosso canal no YouTube, nossos episódios estão traduzidos em Libras, língua brasileira de sinais, pela tradutora Evelyn Xavier. Coordenação geral e reportagem do jornalista, documentarista e produtor cultural Salatiel Cícero. A gente te espera no próximo episódio.